Meus amigos, minhas amigas, bem-vindos ao 20º vídeo desse quadro Aconteceu na História da Igreja. Eu sou Renan e vou apresentar a vocês algumas coisas interessantes da nossa história, da história da igreja, da história dos membros da igreja, coisas que aconteceram em dias como os nossos, né? Do dia 14 a 20 de maio. Toda semana eu começo apresentando dados de hoje, sábado, até a próxima sexta-feira. Coisas que aconteceram nesses dias que estariam, de alguma forma, completando um aniversário, né? E são interessantes de a gente lembrar, porque a gente acaba aprendendo algo mais, conhecendo mais de algum personagem, vendo a vida das pessoas, né? Às vezes a gente, quando vê a história da igreja, vê acontecimentos da igreja e vê as pessoas que participaram daquilo, mas a gente não sabe muito da vida pessoal delas. Quando nasceram, quando faleceram, quando foram batizadas, quando casaram, né? Claro que não dá aqui para trazer uma biografia de todo mundo, mas às vezes eu trago alguns dados interessantes que eu vou encontrando e também coisas que talvez não pareçam tão é, chamativas, né? Quando a gente vê uma história geral da igreja, mas às vezes é importante para um lugar como a primeira estaca, o primeiro templo, quando foi dedicado a algum país para a pregação do evangelho, enfim. Tento trazer coisas um pouco diferentes, assim, fora do que a gente está acostumado a ver sempre. Porque o objetivo aqui é que a gente aprenda mais, que a gente descubra algo novo. Muitas vezes eu posso até trazer algo que a gente já sabe, mas mesmo assim é importante lembrar, né, para a gente estar sempre com isso em nossa mente, ter gravado a importância de certos fatos. Vou mencionar algumas coisas aqui que vocês já devem saber, outras que vocês não sabem. Se tem alguma coisa faltando, avisem, por favor, comentem aí. Se tem algo que deixa vocês em dúvida, curiosos, comentem também. Se vocês querem que eu fale sobre alguma coisa em algum vídeo futuro, deixem aí no comentário um pedido que eu vou tentar incluir, vou fazer o possível, tá certo? Então vamos lá para os nossos acontecimentos. Dia 14 de maio. Nesse dia, perdão, nesse dia, em 1944, finalzinho, faltando um ano para acabar a Segunda Guerra Mundial, faleceu Heber J. Grant, sétimo presidente da igreja em Salt Lake City, 88 anos. O nome dele, Heber, é homenagem a Heber C. Kimball, um grande pioneiro, né? Que foi conselheiro de Brigham Young, inclusive. E Jerry era o apelido do pai dele, que ele chamava Jedediah, né? Que também foi conselheiro do presidente Brigham Young. Né? Ele foi apóstolo por bastante tempo. Se não me engano, ele foi chamado muito jovem como apóstolo, não sei se foi com 25 anos, uma coisa assim. Faleceu com 88, né? Então, haja experiência no apostolado. Liderou a igreja, né, no período entre guerras, porque o presidente anterior, Joseph F. Smith, faleceu no final da Primeira Guerra Mundial, em 1918. Ele assumiu a presidência da igreja, esse período da década de 20, de 30 e essa parte da década de 40, né? Período bem interessante, né? 15 de maio. Vou trazer um dado que vocês já devem saber. Em 1828, João Batista restaurou o sacerdócio arônico. Algo também que a gente sabe é que nesse dia, logo depois, Joseph Smith e Oliver Cowdery, que receberam o sacerdócio arônico de João Batista, se batizaram um ao outro no rio Susquehanna. E algo que se fala menos é que logo depois, quando eles saíram das águas, um ordenou ao outro ao sacerdócio arônico, como João Batista havia designado. Então é interessante isso, né? Eles receberam uma autoridade de João Batista, batizaram-se um ao outro e ordenaram um ao outro no sacerdócio arônico. Como estava sendo a restauração disso, eles, quando receberam a autoridade de João Batista, não tinham sido batizados. Como é que poderiam receber essa autoridade? Mas, de alguma forma, o Senhor permitiu isso. É a forma que Deus, Jesus Cristo, né, determinaram.
que isso fosse feito foi assim. Primeiro eles receberam essa autoridade, depois batizaram-se, depois ordenaram-se, conferiram o sacerdócio um com a outro, né? Não foi conferido nenhum ofício a eles, diferente do que a gente é acostumado hoje, eles não foram ordenados diáconos, mestres, nem sacerdotes. E interessante, eles não tinham recebido ainda o dom do Espírito Santo, por duas razões. Primeiro, porque o sacerdócio de Melquisedeque não tinha sido restaurado, e segundo, porque a confirmação é para confirmar como membro da igreja. A igreja não estava organizada ainda, né? Alguns dias depois, Pedro, Tiago e João apareceram a eles, conferindo a eles o sacerdócio de Melquisedeque, que incluía a autoridade para confirmar e conferir o dom do Espírito Santo, mas eles não fizeram isso. Só no dia 6 de abril de 1830. 15 de maio ainda, em 1844, nasceu Anton H. Lund, que serviu no Quórum dos Doze e na primeira presidência. Em 1858, nasceu John Whittaker Taylor, que serviu no Quórum dos Doze. E em 1884, ele mesmo, John Whittaker Taylor, esse daqui da foto abaixo, esse aqui é o Anton Lund, John Whittaker Taylor, filho do presidente John Taylor, foi ordenado apóstolo, né? Quando ele nasceu, seu pai era membro do Quórum dos Doze, quando ele foi ordenado apóstolo, no seu aniversário, inclusive, né? Alguns anos depois, ele foi ordenado apóstolo, né? Porque seu pai era o presidente da igreja. 15 de maio. Vocês vão ver que maio é um mês que tem muitas dedicações de templos. Vou até fazer uma pesquisa depois para ver quantos tempos se dedicaram em cada mês do ano. Mas eu acho que maio é um dos recordistas, tá? Então, mas essa data aqui nem é de um templo. Esse templo é o templo de Aba, Nigéria. É um templo meio recente, mas quando a gente vê isso aqui, olha, que em 1988 foi organizada a primeira estaca na África continental, na África, né? Que foi a estaca Aba, Nigéria, e que hoje ele já tem um templo, e o templo já tem alguns aninhos, de ver como foi rápido o crescimento da igreja aí, né? Da primeira estaca até esse templo aí. Isso é interessante. 16 de maio. Em 1925, faleceu Charles W. Penrose. Esse daqui, a imagem de cima. Ele serviu no Quórum dos Doze e na primeira presidência. Um homem, tem esse bigodinho assim que disfarça um pouco, mas ele é o nome de um coração muito bondoso. Em 1931, faleceu esse outro apóstolo aqui, Orson F. Whitney, que serviu no Quórum dos Doze de 1906 até esse ano, até esse dia, quando ele faleceu. Um homem de muito conhecimento, que até escreveu muito sobre a história da igreja, sobre os primeiros pioneiros, né? E em 16 de maio de 1989, Howard W. Hunter, presidente do Quórum dos Doze, dedicou esse espaço aqui, esse prédio, o Centro de Estudos para o Oriente Médio da BYU, em Jerusalém, né? Vejam como é enorme esse lugar, né? É quase uma universidade toda, apesar de ser uma montanha, né? Então, tem uma inclinação também por dentro, né? Não é tão espaçoso quanto parece. E tem muitos compartimentozinhos dentro. Eu vendo essa estrutura aqui da parte de cima, parece com o templo de Brasília, né? Que está sendo construído, está terminando. Essas elevações com essas colunas, esse arqueado. Parece até que foi a Scania que fez, mas não foi não. 17 de maio. Em 1884, foi dedicado esse templo de Logan, Utah, pelo presidente John Taylor. E em 1988, o templo de Manti, Utah, foi dedicado em cerimônia privada por Wilford Woodruff, presidente do Quórum dos Doze. John Taylor ainda era o presidente da igreja. Vocês podem achar, mas ele colocou a mesma foto, nem percebeu. Parece muito, mas não é. Veja que esse templo aqui, as torres e as pontas são brancas, os tijolos aparentes são mais escurinhos. Aqui os tijolos são mais clarinhos,
e só a partezinha de cima da torre, das torres é branca, né? A parte de baixo da torre tem a mesma cor dos tijolos, esse de manta aqui. É porque era da mesma época, né? Esse de 84, esse de 88, usaram um modelo bem parecidozinho mesmo, né? E o tempo de St. George também é bem parecido. 17 de maio de 1899, perto da virada do século, né? Teve uma virada na história da igreja, porque o presidente Lourenço Snow fez uma visita a St. George, convocou uma conferência de destaque especial lá, e durante essa viagem ele anunciou no seu discurso, né, que a igreja e os membros da igreja deveriam dar mais atenção ao pagamento do dízimo. St. George estava passando por um momento muito difícil economicamente, né, por causa de uma seca prolongada. Ele prometeu que as janelas do céu se abririam se os membros fossem fiéis no dízimo. E se abriram literalmente. Choveu, né? A fé do povo foi recompensada. Essa imagem aqui não é uma foto, não tinha foto aí desse momento, mas é um print, digamos assim, de um vídeo, um filme. Esse vídeo é chamado As Janelas dos Céus. Ele tem de graça no YouTube. Vocês podem procurar, tá? Ele tem em português também. É um filme muito bom. 17 de maio de 1975. A primeira presidência do Fórum dos Doze anunciou um programa novo. Eu tinha mencionado algumas semanas atrás, acho que umas 2 semanas atrás, sobre a questão de supervisar os programas da igreja fora dos Estados Unidos e Canadá. E as autoridades gerais tiveram algumas designações para isso. Essa data aqui, 17 de maio de 75, é de quando foi anunciado um programa para supervisionar as missões da igreja, não as estacas, mas as missões nos Estados Unidos e Canadá. Então, o Quórum dos Doze, os membros do Quórum dos Doze seriam os consultores do sacerdócio e outras autoridades gerais, como os assistentes dos Doze, os membros do primeiro Quórum dos 70, supervisionariam 12 áreas, né? Essa época era o início dessa questão de divisão do mundo em áreas. Como hoje está muito bem estabelecido, para a gente é muito fácil, muito óbvio, existia uma presidência de área, mas nem sempre foi assim. Teve que começar em algum momento, né? 17 de maio de 2002, o Templo de Campinas, dessa foto aqui, foi dedicado pelo presidente Gordon B. Hinckley. Um templo muito grande. Sinceramente, eu acho que é o maior templo assim do Brasil. Ele é bem comprido, olha, tem essas entradas aqui, essas extensões laterais, e o terreno dele também é enorme. 17 de maio, o templo mais bonito do mundo. O templo de Córdoba, Argentina, foi dedicado pelo presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência. Aqui vocês veem o irmão Carlos Agüero, que era o tradutor, o presidente Uchtdorf, a Ada Christofferson, que serviu missão lá, a irmã Christofferson, a irmã Sulma Gonçalves, o presidente Walter Gonçalves, que era o presidente da área. Esse aqui atrás, eu não estou reconhecendo quem é, e a esposa dele. Deve ser conselheiros do templo. Esse aqui é o presidente Sebadios, conselheiro da área, e a esposa dele. Que eu acho que tem um azul, igual a outra. E eu vou mostrar para vocês algumas fotos desse templo, para vocês verem como ele é bonito, o templo de Córdoba, Argentina. Eu acho que é o mais bonito de todos. E eu não conheci ele, porque quando eu servi lá na missão, ele estava sendo construído. No dia que eu cheguei em casa, foi quando colocaram o Anjo Moroni na torre. E eu não pude ver, né? Não, fiquei sabendo mais tarde. Quando eu comecei a adicionar os membros no Facebook, eu vi que eles estavam compartilhando isso aí. Mas que bom que ele ficou construído. Essa foto, inclusive, é a minha área de trabalho. Essa aqui é a minha tela de bloqueio. Eu uso essas fotos. A entrada dele, veja como ele é belíssimo. Cada detalhe. A área do batistério, lembrando o batismo de Cristo, o batismo na época dos pioneiros lá nos Estados Unidos. A capela. Veja que interessante, ele tem um púlpitozinho
com a bancadazinha, uma muretazinha. A primeira sala de investidura, né? A segunda sala de investiduras, a sala do véu, a sala das noivas, uma visão mais ampla aí da sala das noivas, a sala celestial. Veja como ela não é tão ah, como ela tem cores tão diferentes, né? Tem muito branco aqui em cima, ela tem muitos móveis de cor mais escura embaixo, né? Tem sofás de marrom mais claro, as cadeiras, poltronas, perdão, a, o sofá também é marrom claro, com alguns detalhes mais escuros, né? Muito belo. Uma vista da sala de selamento e uma outra perspectiva da sala de selamento com os espelhos se prolongando e o lustre se repetindo aí infinitamente, né? Que templo belíssimo. Eu mostro porque eu sempre falo dos templos, mas só mostro a foto de fora, né? Vou mostrar umas fotos por dentro também interessante. Ainda mais esse templo aí que é tão bonito, né? Vamos combinar, é difícil comparar. 19 de maio. Eu não achei nada do dia 18 de maio, tá? Se vocês souberem, me avisem aí, que eu vou querer saber. 19 de maio de 1842, Joseph Smith foi eleito prefeito de Nauvoo. Vocês têm aqui uma imagem da época? Aqui ao fundo o templo de Nauvoo. Eu não sei se realmente dava para ver o templo dessa altura desse lugar, mas a pessoa que fez esse desenho retratou assim, né? Não sei se é essa distância, acho que ele estaria atrás dessas construções, dessa casa, dessas árvores. Joseph Smith foi prefeito e o prefeito na época tinha outras funções, não só como chefe do poder executivo, como a gente está acostumado aqui no Brasil principalmente, né? Ele também tinha funções militares e judiciais, né? Os municípios nos Estados Unidos têm poder muito grande. Eles têm polícia, aqui não existe polícia do município, né? Na realidade, existia tudo isso. E antigamente, pior ainda. 19 de maio de 2002, o Templo de Assunção do Paraguai foi dedicado pelo presidente Gordon B. Hinckley. Vejam que templo belíssimo, né? Parecido com outros que eu já mencionei aqui, essa estruturazinha assim, né? Vai aparecer mais. Dia 20 de maio, faleceu Marion G. Romney, que serviu no Coro dos Doze e na primeira presidência, né? Presidente Romney, um homem que foi muito usado pelo Senhor para estabelecer os programas de autossuficiência da igreja, né? De bem-estar. Ele tem frases interessantes. Por exemplo, foi ele quem disse que quando a gente faz doações, né? Por exemplo, uma festa de jejum, quando a gente ajuda as pessoas necessitadas, essa ajuda, ela abençoa quem doa, que vai ser recompensado pelo Senhor, porque está se tornando humilde, porque está colocando o próximo em primeiro lugar, acima de suas posses pessoais, e abençoa, claro, quem recebe também. Porque quando você recebe uma ajuda por esses instrumentos inspirados pelo Senhor, você também está recebendo uma bênção espiritual, né? Ele trouxe ideias maravilhosas para esse assunto na igreja. Foi através dele que o Senhor ensinou muita coisa para a gente sobre isso. Outro templo também dessa mesma época, 20 de maio do ano 2000, o templo de Tampico, México, foi dedicado pelo presidente Gordon B. Hinckley. Templo belíssimo. E no dia 20 de maio de 2001, outro templo parecido, né? Com essas colunas, esses círculos assim na fachada, essa torrezinha assim, um templo só de primeiro andar, só de terra, aliás, né? E com a torrezinha assim bem no meio. Templo de Perth, eu imagino que seja assim, Perth, Austrália, dedicado também pelo presidente Gordon B. Hinckley. E esses foram os acontecimentos históricos abordados nesta semana, de 14 de maio a 20 de maio. Espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, comentem aí. Vou sempre tentar dar o melhor para apresentar para vocês. Curtam o vídeo, sigam o canal, compartilhem com seus amigos. Muito obrigado a todos e até mais.